Em 130 anos de história da psicanálise, a teoria e a prática clínica de Sigmund Freud mudou de diferentes modos. Houve um primeiro início na própria obra de Freud. Esse trabalho foi se metamorfoseando com a intervenção de outros clínicos, e assim aconteceu com as outras gerações. Como qualquer outra ciência, a psicanálise foi inventando novas clínicas. Nós vamos tentar ver quais são essas novas clínicas. Meu nome é Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Hoje estamos aqui com Cibele Scarpelin, filósofa, psicanalista, professora, para falar da clínica de François Dolto. A psicanálise se inventou com Sigmund Freud, mas que podemos ver depois de Sigmund Freud com o trabalho de, por exemplo, François Dolto? A Françoise Dolto, ela é uma psicanalista muito reconhecida na clínica com as crianças, né? E a gente pode acompanhar na história dela, né, desde os relatos que a gente tem, por exemplo, nas entrevistas que são autobiográficas, a gente consegue acompanhar a análise dela, análise pessoal, e aí a gente consegue pegar algumas informações dessa análise pessoal dela, e também, né, nas transcrições que ela vai fazendo da clínica com as crianças. Durante que período, que anos, quando é que a Françoise Dolto nasceu, que época Françoise Dolto começou a fazer psicanálise? A Françoise Dolto, ela nasceu em 1908 e faleceu em 1988. E em 1943, se eu não me engano, foi que ela começou a fazer a análise dela com o René Laforgue. E então, nesse meio tempo, ela fez... ela estava estudando medicina. Então, se formou como médica. Se formou como médica pediatra. Então, ela era uma médica pediatra. E, desde criança, ela dizia que ela iria ser médica da educação. Então, ela tem até uma lembrança de infância que ela retoma, né, depois, essa questão, que ela diz assim, que ela tinha muitos irmãos, né, a Françoise Dolto tinha muitos irmãos, eles eram em 7, então ela sempre estava rodeada de crianças também, a família é muito grande, e ela disse que teve um momento em que teve uma briga com a babá do irmão mais novo dela, e a cozinheira. Então elas começaram a brigar na frente do bebê, e a Françoise Dolto estava olhando aquela cena, prestando atenção naquela cena, e aí o bebê começou a vomitar o mingau que ele tinha comido, e depois disso, né, a babá ficou muito preocupada com isso, foi falar com a mãe da Françoise Dolto, e todo mundo achou que o bebê tinha passado mal e que poderia estar com algum problema. E ela comenta justamente isso, que desde criança ela começou a perceber, ela viu aquela cena, aquela briga, e ela percebeu que foi aquela briga que poderia ter causado aquele mal-estar Ela relacionou o ambiente familiar com a atitude da criança. Isso. E a partir desse momento, ela viu o que aconteceu depois, que todo mundo ficou preocupado, achando que a criança estava com algum problema. E ela percebeu, então, a partir daquele momento, que os adultos não ouviam as crianças. E depois, né, depois de um tempo, ela traz de novo essa lembrança para mostrar como que aquilo que está acontecendo no ambiente, a prática da Dolto, ela trazia os pais, né, para análise, né? Então ela trabalhava com a criança, mas também com os pais. Então esse meio familiar, ela percebia
que tinha muita relação com os sintomas das crianças, que as crianças apresentavam. O trabalho da clínica de doutor, então, com as crianças era com as crianças e também com os pais, no mesmo lugar, digamos. Era toda a sessão era assim? Não, geralmente ela coloca que a primeira sessão deveria ser realizada com os pais na presença da criança. Uhum. Às vezes era com os pais primeiro, mas ela sempre colocava essa sessão dos pais com a criança. Enquanto ela ia conversando com os pais, ela ia também observando qual que era a reação que a criança tinha conforme aquilo que os pais estavam relatando ali ao longo da sessão. Depois, as sessões eram feitas com a criança, mas sempre que era necessário, os pais eram convocados para... E ela colocava, então, essa questão de ser médica da educação era importante porque na clínica da doutor, o conselho, né, digamos assim, ou seja, falar com os pais e aconselhar os pais daquilo que eles estavam fazendo com os filhos, isso era uma prática da doutor. Fazia parte da clínica. Fazia parte da clínica dela. Então, ela trazia essa questão de aconselhar os pais, ser médica da educação, como ela dizia desde criança, que era o sonho dela, ser médica da educação. Então, na prática dela, ela falava com os pais, muitas vezes até orientando questões da sexualidade da criança. E tem até um caso em que ela orienta, né, a mãe a conversar com o filho sobre sexualidade, que era algo que estava aparecendo na sessão, e a mãe diz para ela, olha, eu não consigo falar muito sobre isso, então, e eu vi a importância que meu filho, né, teve uma importância muito grande isso, então eu poderia trazer minha filha também para você conversar sobre sexualidade com ela? E aí a doutora faz uma sessão com a mãe, com a criança, o menino, que era o que primeiro tinha procurado a análise, né, por conta dele, mas também a irmã, para os três conversarem sobre sexualidade. Ou seja, que a análise pessoal da criança era uma análise pessoal da criança, mas também tinha esses componentes em relação com os pais e até com a irmã, nesse caso. Isso, era isso mesmo. E então, bom, no início, então a criança, a primeira sessão era junto com os pais, na presença da criança, depois a criança desenvolvia seu trabalho. E como é que era? Fazia desenho, pintava? O que era uma sessão de análise com crianças para Françoise Dolto? Essa é uma questão bem, bem interessante, porque a Françoise Dolto, ela utiliza bastante do desenho com a criança e da modelagem, então com a massinha de modelar. E ela não coloca o brinquedo, o brincar, ela não traz para a clínica dela. E inclusive nos livros dela, né, principalmente a Imagem Consciente do Corpo, que é o livro em que ela vai comentar, ela vai trazer toda a conceitualização da clínica dela, ela comenta isso, que a gente precisa, a gente não pode, o analista, né, não pode brincar com a criança. E ele precisa dar elementos para que a criança crie, faça criações, e que aquela criação, a doutora, ela vai como se fosse relacionar com o sonho no adulto, o relato do sonho quando o adulto traz para análise. Que a forma da criança trazer esse desejo e trazer esse sonho, na forma assim, na forma do desenho e da modelagem. E é interessante porque na clínica dela, o analista não vai fazer uma leitura do desenho. Quem vai fazer a leitura do desenho é a própria criança. Ou seja, há uma mudança na ideia de interpretação. Aí quem interpreta, digamos, não é o analista, sino que a analista, no caso, dá a possibilidade da interpretação para o próprio paciente. Isso, e essa questão da interpretação também é importante porque muitas vezes, nos relatos clínicos, por exemplo, a doutora escreve que ela interpretou, mas não para o paciente, para si mesma,
mas não comunicou a interpretação para o paciente, porque não era isso que interessava. O que interessa e o que traz a mudança é o próprio relato que o paciente vai fazendo. Então, tem momentos em que ela demonstra que não adiantaria você fazer uma interpretação. E que o que importa é que o paciente consiga, né, ir mostrando o seu desenho e se colocando na cena daquele desenho. Então, ela vai fazendo perguntas para a criança, dizendo, e você? Você estaria onde nesse desenho, por exemplo? Então, ela vai fazendo perguntas para que a criança consiga se localizar ali na própria história familiar. Se implicar dentro da história, de alguma forma. Se encontrar, se reconhecer, entre aspas, dentro da própria história. Interessante. O que era a Casa Verde? Essa é uma produção aí da clínica da Doutor, que é muito, muito importante, que a Casa Verde, ou a Maison Verte, né, em francês, era um lugar onde a Doutor, era uma casa onde a Doutor recebia as crianças, principalmente bebês e crianças menores de 3 anos, por exemplo, e que era um lugar onde as crianças iam e os pais iam junto com as crianças, não era permitido deixar as crianças sozinhas ali naquele local. E era um local de interação, tanto para os pais quanto para as crianças. Era uma espécie de creche junto de pais e crianças de menores de 3 anos. Não tinha outras crianças mais velhas, mas no geral eram crianças que iam antes de entrar para a creche. E era um lugar onde a Doutor diz assim, era um lugar para evitar o não dito. Então isso eu acho muito interessante, porque ali é um lugar onde ela diz que os funcionários, né, não eram formados, às vezes, em psicanálise, mas tinham uma orientação psicanalítica, né, e que os pais pudessem conversar e as crianças pudessem se relacionar e que as coisas fossem ditas para as crianças. Então, a Doutor, ela tem até no YouTube, a gente consegue encontrar vídeos onde a Doutor está conversando com a mãe e com a criança, às vezes com o bebê. Então, isso também é importante na clínica da Doutor, é a linguagem, tudo é linguagem. Para Doutor, um bebê, ele já se comunica e ele tem necessidade, ele tem desejo de palavras. No bebê há linguagem. Há linguagem. Então, ela tem vários vídeos no YouTube que mostram ela conversando com os bebês, e tem um que é bem interessante, em que a Doutor diz para a mãe, você conversa com seu filho? Porque a mãe chega, aparentemente, com uma queixa de que o filho está vomitando, e ela fala, ele tem necessidade de palavras. E ele acha que assim ele está se comunicando com você. Então, converse bastante com o seu bebê. Então, a Casa Verde era um lugar para se falar, que essa troca não seja feita somente corpo a corpo entre as crianças, mas que se fale aquilo que está acontecendo. Então, que as intervenções, elas eram comentadas para as crianças, elas eram faladas. E os pais ali também tinham essa função de observar as crianças e de poderem também se comunicar sobre o que estava acontecendo ali. Então, François Dolto utilizava o dispositivo analítico para além do divã, digamos, de outra forma, com as crianças, com os pais, com os irmãozinhos, as irmãzinhas das crianças. Isso, e era muito interessante, assim, o relato que ela faz, por exemplo, tem o relato de uma mãe que não entendeu muito bem o que era a Casa Verde, chega e fala, olha, vou deixar meu filho aqui um pouquinho e vou ali fora fazer alguma coisa. E a Doutor fala, não, você não pode deixar seu bebê aqui sozinho, esse não é um lugar para isso. E ela conta que imediatamente quando a mãe diz que vai sair, a criança já faz uma cara assim, angustiada. Então a Doutor estava muito atenta àquilo que a criança comunicava, não em palavras, mas em sons e fisicamente, né? O corpo da criança, ela sempre observa muito o que a criança está comunicando. E ela comunica isso para a mãe. Olha, você viu, você percebeu que você disse, que no momento em que você disse que iria sair,
olha o rosto da sua filha. Ou seja, que a Casa Verde era um lugar onde crianças e mães e pais, em geral menores de 3 anos, antes do período da creche, tinham um espaço a partir do qual o dispositivo analítico podia funcionar para poder marcar algumas pontuações e poder fazer com que isso propicie uma certa elaboração entre mães, pais e bebês, crianças. Isso, e se a gente pega aquela questão do início da doutor como uma médica da educação, ela falava que a psicanálise poderia ajudar bastante no meio educacional, por exemplo. Então ela fazia vários seminários com professores, com assistentes sociais, para que algumas descobertas da psicanálise fossem comentadas para os pais, para os professores, né? E que, então, esses conselhos, digamos assim, eram importantes ali, essas pontuações, para produzir um efeito naquela criança, naquela família, né? E mudar as relações de como as coisas vinham sendo feitas, né? Ela faz, por exemplo, a doutora, ela faz um estágio num hospital em Paris, e ela comenta como que era, né, esse ambiente, como se considerava as crianças, por exemplo, com problemas de aprendizagem, se considerava como uma criança que não teria como fazer muita coisa na vida. Então, tinha um problema de QI baixo, ela comenta isso. E o que essa criança pode fazer na vida? Então, a psicanálise não pode fazer muita coisa por essa criança. E a análise com crianças também era não tinha ainda, apesar de ter a clínica com a Melanie Klein, por exemplo, com a Anna Freud, mas era essa clínica que era com crianças que era mais reconhecida. Então era um pouco mal visto, assim. Tinha um certo cuidado quando se falava de psicanálise com crianças. E a doutor vinha, então, trazendo toda uma intervenção, trazendo a importância da linguagem e de você considerar o corpo da criança também como uma linguagem, aquilo que a criança manifestava. Sabina Spielberg, lá na época 1917, 18, ela elabora um tipo de trabalho com dispositivo clínico com creches na Revolução Russa, na Rússia daquela época. Que en la historia de la psicanálisis habría algunos antecedentes, digamos, de esa relación del dispositivo analítico con crianzas y con ambiente educacional con Sabina Spielberg. Después también, Piaget retoma elementos de la psicanálisis para desenvolver una teoría pedagógica y, como usted dice, Anna Freud, Melanie Klein tentan trabalhar por un lado con crianças y también en Inglaterra con Winnicott, ¿no? Winnicott trabalha pela via do brincar en esa relación con la realidad. Entonces podríamos decir que Françoise Dolto está en ese horizonte que ainda está siendo abierto en esas décadas en relación con las crianças. Cosa que hoy parece bien más común, ¿no? Siempre me lembro de Nacio, que trabajó con Lacan en los últimos años de su ensino. Trabalhou com a doutor também. E trabalhou com doutor. Tem o livro da doutor Através do Espelho, que é um livro em que é uma conversa entre o Nacio e a Françoise Dolto. Então eles vão conversando, é um seminário, e ele depois tem um artigo em que ele comenta que ele assistiu a essas intervenções da doutor. Então depois, quando a clínica da doutor já estava bem famosa, ela recebia analistas para assistir a análise com as crianças. E o Nacio chama atenção para uma questão que é interessante, que a doutor, ela incluía esses analistas na sessão com as crianças. Então, por exemplo, ela pedia para os analistas cantarem uma música para a criança. Trabalhavam junto na sessão. Conjuntamente na sessão. Ou seja, que a análise para Françoise Dolto não era um analista, um divã, uma criança deitada no divã,
sino que isso se fazia em um espaço que era diverso, com pessoas, às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas também, com outros profissionais. Você mencionou o caso de profissionais que não eram psicanalistas, mas utilizavam o dispositivo clínico da psicanálise. E uma outra questão importante da clínica do doutor foi o trabalho dela na rádio também, que ela recebia cartas dos pais fazendo perguntas sobre coisas, por exemplo, meu filho, ele não está querendo comer, por exemplo. Como é que era? Ou seja, a Françoise Dolto era médica, era uma médica da educação, com esse traço. Ela desenvolve um trabalho de formação psicanalítica, sua própria análise, leva adiante um trabalho de psicanálise com criança, com todas essas características que você menciona, leva um trabalho de transmissão da psicanálise para psicanalistas e para não psicanalistas. E também esse trabalho de divulgação no rádio. Bom, não tinha internet na época. Sim. Então não dava para fazer podcast, nem nas diferentes plataformas, nem vídeos. Mas ela utilizava rádio. Então, e na rádio ela se comunicava diretamente com o público e falava de psicanálise. E ela teve um programa, inclusive, que ela era chamada de Doutora X, e que os pais mandavam cartas para ela para fazer perguntas, coisas práticas do dia a dia, às vezes com as crianças, perguntando de sexualidade da criança. Então, os pais mandavam cartas, faziam algumas perguntas e ela elaborava uma resposta que ela dizia assim: não é uma análise, mas é algo que pode produzir um efeito naquela família, pode produzir uma reflexão. Ela entendia que o discurso analítico na rádio, divulgado ou transmitido de forma massiva, podia produzir um efeito. Isso. E ela também, além do trabalho na rádio, ela comenta também que ela fez trabalhos em escolas. Então, ela foi na escola para conversar com adolescentes na escola. Ela também tem um trabalho, que chama, um livro que se chama A Causa dos Adolescentes. Então, além do trabalho com as crianças, que acho que é o trabalho mais reconhecido da Françoise Dolto, mas ela também atendia adultos e adolescentes. Então, tem um relato que ela foi numa escola para fazer uma conversa com os adolescentes. E ela diz assim, eu faço, quando ela é convidada, ela diz, eu faço esse trabalho, porém eu não quero ninguém da escola na sala enquanto eu estiver conversando com esses adolescentes. Era entre ela e os adolescentes. Isso. Eram como ciclos de encontros mediados, digamos, de alguma forma, pelo dispositivo analítico entre ela e os adolescentes da escola. Isso. Então, ela conversando com eles, porque ela acreditava que a escola, pode trazer um discurso muito moralista que ela queria evitar. E a escola tem uma estrutura piramidal. Isso. Como boa instituição, então... Isso não iria favorecer a comunicação entre os adolescentes. Há um embate, digamos assim, entre as estruturas piramidais das instituições, a escola, a polícia, a fábrica, a empresa, e o trabalho clínico, digamos, que tem que estar em outro registro que não é da ordem da verticalidade. Talvez isso tenha sido... Isso, e além disso, ela sempre coloca a psicanálise como um trabalho diferente da do médico, por exemplo, da do professor. Então, quando ela atende uma criança que estava anoréxica, por exemplo, ela diz que quem tem que cuidar do corpo da criança é o médico. O analista não pode estar preocupado com o corpo da criança no sentido do funcionamento, mas sim preocupado com o desejo, com o sujeito, e não com o corpo. Há um objeto da psicanálise. A psicanálise não abarca todo. A psicanálise tem um objeto e tem um trabalho a fazer sobre esse objeto. Isso, então a psicanálise não pode estar vinculada ali com o desejo, porque a escola, quando chama o analista, tem um desejo, às vezes, para as crianças ficarem mais calmas. Há uma demanda da escola. Tem uma demanda da escola. Isso. Como há uma demanda da empresa também, como há uma demanda de uma instituição pública de resolver conflitos, por exemplo. Essa é a demanda da escola, mas o psicanalista entra aí como?
Então, a psicanálise tá ali para ouvir o sujeito. E é interessante, porque o bebê é um sujeito. Então, a doutor vai ouvir o bebê. Então, já desde ali do início da vida, e ela vai falar em alguns momentos, desde a concepção, aquele feto já tem um desejo, que é o desejo de vir a ser. Então, ela vai comentando na clínica dela o quanto que a gente precisa escutar a criança. E por isso, é a criança que vai comentar sobre o seu desenho, sobre a sua modelagem. Não é o analista que vai interpretar. É a criança que vai dizer o que é esse desenho, por que desenhou tal coisa, o que está acontecendo. Então, Melanie Klein faz um trabalho, Anna Freud também, Winnicott, por outro lado, com crianças. Eles também fazem um trabalho de divulgação massiva da psicanálise. Donald Winnicott também é alguém que fala no rádio, inclusive fala com enfermeiras, ele tem um trabalho com enfermeiras. Parece como que cada um vai seguindo um caminho e vai tentando formas diferentes de lidar com a clínica. Para encerrar, Melanie Klein faz trabalhos com crianças, mas François Dolto faz o trabalho com as crianças, com adolescentes, e tem um livro que se chama Solidão. Que é isso? Fala sobre crianças e adolescentes? Na verdade, esse é um livro que fala também sobre crianças e adolescentes, mas é um livro que ela vai comentar, inclusive, é muito bonito, que ela vai comentar sobre o marido dela, por exemplo, que estava num período de velhice já, e que ela diz que ele já não conseguia mais se comunicar com ela direito, porque eles estavam, né, ele estava sentindo essa solidão própria desse momento da velhice, em que ela percebeu que ele estava nesse momento. Então é um livro que vai falar sobre a criança, vai falar sobre o adolescente, mas também vai falar sobre as relações, sobre o adulto, sobre a velhice, sobre o suicídio. Tem uma passagem muito bonita sobre o suicídio nesse livro, e que a doutora vai comentar o seguinte, que não sai da adolescência quem nunca pensou em suicídio. Muito obrigado, Cibele Scarpellin. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Terminamos por aqui. Muito obrigado.